Abram a sua Bíblia comigo em Gálatas, sendo o capítulo 6 e o versículo 17. Enquanto vocês encontram, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade. Sem Ele, nós sabemos que não somos nada, não fazemos nada. Só estamos de pé porque o Espírito de Deus está junto conosco e está em nós. Também quero ser grato a Deus pela vida do... Cadê o nosso pastor, meu Deus do céu? Grato a Deus pela vida do nosso pastor, Leandro Costa. Que Deus continue te abençoando. Pastora Evne também. Cadê a pastora? Está escondida ali, ó. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Também quero ser grato a Deus pela minha líder, Josiane Guerreiro, a minha neguinha dos olhos azuis. Quero ser grato a Deus pela vida do Mateus, da Jennifer também, que estão na liderança junto conosco. E quero ser grato a Deus por essa juventude abençoada, cheia do Espírito Santo. E também pela vida de cada um que está aqui, que andou 2 horas, né? O pessoal da IBNJ aí. Deus honre vocês, renove vocês saiam daqui carregados da presença do Espírito Santo de Deus. Os irmãos encontraram? Vou ser bem breve, tá? Até mais ou menos umas meia-noite eu termino. Brincadeira. Gálatas 6, sendo o versículo 17. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertenço a Jesus. Vou repetir. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Ou trago as marcas de Cristo em meu próprio corpo. Os irmãos podem se assentar, glorificando a Deus. Irmãos, antes de eu aplicar essa palavra do qual eu li com vocês, eu preciso trazer um pouquinho do contexto bíblico, um pouco do contexto histórico, para que possamos entender aquilo que Cristo tem para falar conosco nessa noite. A epístola aos Gálatas, quando Paulo está escrevendo, ele escreve ao povo da Galácia, não da galáxia, a um povo da região ali de Listra. E alguns historiadores dizem que essa cidade é onde Timóteo, a quem era muito amado por Paulo, habitava naquela região. E Paulo, quando ele escreve ao povo de Gálatas, Paulo, a história, a Bíblia vem dizendo que ele escreve com letras grandes, porque ele está querendo que o povo não só leia, e aqueles até que têm dificuldade de enxergar o que está escrito, possam ver de uma forma maior. Porque Paulo queria que o povo entendesse aquilo que ele estava dizendo. Paulo, se nós formos ver o contexto aqui histórico, Paulo ele estava escrevendo essa carta para o povo da Galácia, e ele queria mostrar para o povo, quando ele fala aqui o versículo 17, quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Paulo ele estava querendo dizer que na época, uns mestres judaizantes que se levantaram para distorcer a palavra do qual Paulo estava ensinando, para distorcer o ensinamento de Paulo a respeito do Evangelho de Cristo. Porque os judeus naquela época estavam pegando e falando que os gentios do qual Paulo pregou a palavra, eles continuavam sendo impuros, porque eles não estavam respeitando o ato da circuncisão.
E Paulo agora, quando ele vê que o povo começa a se levantar contra ele, começa a se levantar contra o ensino que ele estava ensinando, Paulo começa agora a dizer: eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E nós precisamos entender que essas marcas de Cristo que Paulo vem apresentar aqui, são marcas realmente que estão no seu corpo. São feridas ao decorrer da caminhada, ao decorrer do Evangelho, ao decorrer da pregação de Paulo, ao decorrer do ensino de Paulo, ao decorrer da sua entrega para o Evangelho de Cristo, qual Paulo adquiriu durante o tempo. Mas só que esses judeus, eles estavam tentando de alguma forma tirar o povo que estava no espírito do qual Paulo estava ensinando e querendo fazer o povo retroceder para estar na lei, para estar no sangue, para estar na carne. Porque aqueles que estavam ensinando, eles sim estavam na lei, porém eles diziam que cumpriam o que estava na lei, mas só que só teve um homem, 100% Deus, 100% homem, que desceu na terra e pôde cumprir toda a lei. Agora o restante não pôde cumprir toda a lei, mas Cristo, quando desceu, habitou entre os seus, ele cumpriu toda a lei e ele subiu a régua. Porque enquanto o povo estava falando, volte a se circuncidar, o evangelho que Cristo pregava é: se você estiver em mim e eu estiver em vós, não precisa mais de circuncisão. Precisa estarmos ligados no novo Adão e não no velho Adão. Paulo, ele entendeu isso que Cristo ensinava, e do mesmo jeito que ele entendeu, ele começa agora a demonstrar aquilo que ele tinha entendido. E isso gerou afrontas, isso gerou confusões, isto gerou açoites, isto gerou muitas tempestades, isto gerou muitas dificuldades na vida de Paulo. E essas são algumas das marcas que Paulo contém no corpo. As marcas de Cristo, as marcas do Evangelho, as marcas de viver um Evangelho verdadeiro, as marcas de viver um Evangelho genuíno. Então eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Talvez você ainda não entendeu porque tanta coisa acontece na sua vida, e você não está conseguindo compreender a proporção do qual Deus quer te colocar no ponto exato da onde Ele já projetou para a sua vida. E é aí que começa a aparecer algumas marcas, algumas dores, algumas feridas, algumas dificuldades. Mas eu te digo nessa noite, é Deus te preparando para colocar você no propósito, no tempo certo, no local certo, da maneira exata, para que você esteja preparado para entender o que Cristo tem para você. Porque Cristo, Ele tem promessa de vida, Ele tem promessa de paz, Ele tem promessa de reino, Ele tem uma promessa grandiosa para a nossa vida. Mas o interessante é que a promessa também vem com marcas. Porque eles queriam que o povo ficasse com a marca no corpo. Mas só que o evangelho que Paulo estava pregando de Cristo, Cristo queria que eles tivessem a marca no espírito deles. E quando nós falamos de marcas no espírito, vai muito mais além de um corte. É muito mais profundo. É muito mais que um pacto de sangue. Porque no espírito, quando o escolhido quer se esconder, Deus quer que ele esteja à frente. Porque o escolhido, quando Deus quer que ele, muitas vezes, que ele esteja na batalha, na frente, o escolhido está querendo se esconder. Mas quem está no Espírito não tem como se esconder. Porque o próprio Espírito de Deus já habita dentro dele. E não tem como fugir. Então, jovem, não tem como você fugir do seu chamado.
Não tem como você fugir da experiência com Deus, porque Deus conhece o seu interior, Deus conhece o trabalhar em você, Deus conhece todas as provações que você está passando, Deus conhece o teu levantar, o teu caminhar, o teu deitar, porque Ele está em ti. Tem alguém que sente o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você? Tem alguém que sente a essência de Deus que habita dentro de você? Tem alguém que sente quando está em luta, dificuldade, quando está passando por um processo doloroso, mas ele vê quando ele quer desistir, o Espírito Santo vem e diz: caminha uma vez mais, caminha uma vez mais, não pare, não desiste, não se entregue, porque o Espírito Santo de Deus que começou a boa obra, Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para mentir, e no tempo certo, momento certo, na maneira dele, a promessa de Deus vai se cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir. Eu já vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Assim diz o Senhor: há um tempo de feridas, há um tempo de cicatriz, há um tempo de marca, mas em todos esses tempos a presença do Espírito está com você, 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 está com você. Se desprenda do carnal, se liga no espiritual, se desprenda do carnal, se liga no espiritual, se desprenda na terra e se liga no céu, no céu, no céu, no céu. É verdade que tem muitos mestres, é verdade que tem muita gente que conhece da palavra, é verdade que tem muita gente mais capacitado do que nós, mas uma coisa eu te digo: quando querem te fazer sair para a carne, o Espírito te traz para dentro de Deus. Quando querem te fazer desviar, o Espírito te traz para dentro de Deus. E nessa noite o Espírito Santo confirma meu coração: jovens que estavam por um triz, jovens que estavam querendo desanimar, jovem que estavas querendo parar, o Espírito hoje te abraça e te traz para dentro dele, para dentro dele, para dentro dele. E era isso que estava acontecendo. Paulo pregava e os grandes mestres iam lá e diziam: não é assim, vocês são tudo impuro. Mas só que eles esqueceram e não entenderam que quem está no novo Adão, no Cristo, vive no Espírito, não vive mais na carne, não vive mais na lei. Porque, como eu já disse aqui, Cristo ele não desfez a lei, mas Cristo ele acrescentou algo sobrenatural, do qual alguns mestres não entendiam. E o duro é que aquele pessoal que estava em Gálatas, eles não eram circuncidados, eles já estavam no Espírito. E aqui eu já começo a caminhar para o final, porque esse é o grande problema. Quando está na carne, tudo bem. Quando está no mundo, beleza. Quando não conhece a palavra, quando não tem intimidade com Deus. Mas agora o complicado é quando já está no Espírito e começa a dar ouvido para aqueles que querem que você volte para a carne. Eles já estavam ligados no Espírito, agora eles estavam cocheando em dois pensamentos. Quem que está falando a verdade? Será que é o ensinamento de Paulo ou será que é os mestres judaístas? E muitas vezes nós se encontramos assim, eu vou me incluir, porque muitas vezes nós estamos dando muito ouvido para que pessoas que estão como sepulcro caiado, não tem o Espírito Santo, só tem a lei, só tem a Escritura, mas não tem a essência do Espírito, está falando, e tem gente que é cheia do Espírito, está acreditando em conversinha, está acreditando em Facebook, está acreditando em Instagram, está acreditando em TikTok. Eu não tenho nada contra, mas cuidado com o que você escuta.
Cuidado com falsos mestres que te tira da presença de Deus, te tornando um coach. Eu não tenho nada a coach, mas o coach tem que ser cristão. Pregar a palavra de Deus, o que está escrito. E multidões têm sendo arrebatadas por ensinamentos, muitas vezes, que não condiz com o que a Escritura diz, com aquilo que está aprendendo através da palavra, com aquilo que o seu pastor ensina, com aquilo que o seu pastor discursa. Estão indo de vento a popa, em folha, como que diz? Em popa, isso aí, me ajuda aí, gente. Mas só que Paulo, quando ele vê que está acontecendo isso, ele escreve para eles. E Paulo alerta o povo, dizendo: vocês tomem cuidado com esse tipo de ensinamento. Vocês tomem cuidado com esse tipo de pregação. Paulo estava querendo dizer, porque eu sei de onde eles aprenderam. Porque Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, como todos aqui sabem. Paulo teve os mesmos ensinamentos. Mas só que um dia, como eu já preguei aqui, a caminho de Damasco, na estrada da graça, aquele que só tinha a lei, aquele que só tinha uma palavra escrita, aquele que só tinha uma carta na mão, aquele que via crente sendo apedrejado, não fazia nada, sentia desejo no seu coração em perseguir os outros, teve um encontro com o verdadeiro Cristo, teve um encontro com a verdadeira palavra, teve um encontro com o Espírito de Deus. E o que Cristo fez com Paulo? Ele tirou Paulo da carne, colocou as vendas nos olhos de Paulo, trazendo ele para o Espírito. E aqui eu começo a trazer algumas marcas que Paulo tinha. A primeira marca que Paulo tinha não foi no corpo. A primeira marca que Paulo teve foi no Espírito. Porque é no Espírito que começa. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus soprou o seu Espírito de vida no homem. Só tem vida quando tem o Espírito. Então Paulo agora, quando está com seus olhos, com as escamas nos olhos, que ele, com aquele resplendor, ele não enxerga mais nada, ele entende que não vale mais de nada a lei, não vale mais de nada a escrita, se não tiver alguém com o Espírito para o levantar e levar ele até o certo ponto onde Deus pediu para que ele estivesse. E Paulo agora, ele já começa de alguma forma reconhecendo que o Senhor Jesus é o seu Senhor. Ele estava recebendo Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou seja, eu não acredito agora não só na lei, mas eu também creio no novo Adão, eu também creio em Cristo e reconheço Ele como o Senhor da minha vida. E por isso, quando ele é levado para aquela situação, ele fica naquela casa, ele agora estando no Espírito, com os olhos fechados, não enxergando nada, Cristo fala: Ananias, toca na carne dele, nos olhos dele, porque o Espírito dele já está pronto. E quando Ananias toca, que ele volta a ter a visão, ele volta a enxergar. Paulo agora teve uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de metanoia, uma mudança de caráter tão grande que nem mesmo aqueles que estavam próximos dele conseguia acreditar que aquele era o Paulo de Tarso. E aqui Paulo agora, nessa situação, ele mostra o que ele escreve para os Gálatas. Porque Paulo fala para eles: vocês estão na velha criatura. Eu não, eu estou na nova criação. Eu sou nova criatura. E quando ele entende que ele é nova criatura, Paulo agora abre a palavra, porque ele já era cheio do Espírito. Ele já tinha a palavra. Paulo conhecia vários idiomas. Paulo sai pregando a palavra ao ponto que ninguém mais quer escutar ele, porque pensa que alguma hora, de alguma maneira, iria pegar ele. Paulo agora vai
para os seus irmãos perto dos cristãos. Os cristãos não acreditam. Paulo agora passa um período que ele precisa se esconder. O povo fala: sai daqui, porque senão vão te matar. E aqui começa uma das marcas mais dolorosas. A marca do esquecimento. Porque Paulo agora vai para a cidade de Tarso e fica um tempo, aproximadamente 13 anos, alguma coisa assim, fica escondido. Mas só que ele estava escondido porque o próprio Cristo colocou ele no esconderijo. Mas só que Paulo, estando escondido, ele entende o que Cristo estava trabalhando no espírito dele. Porque quando Paulo estava escondido, ele teve as maiores experiências com Deus. Subiu até o terceiro céu, não sei se foi em carne ou em visão, mas só que ele esteve lá com Cristo e ouviu coisas do qual nenhum outro homem, nenhum outro discípulo ouviu. Então eu quero te dizer uma coisa, talvez você está num ponto onde você está percebendo que você está somente com Deus, está escondido, está exilado, mas assim diz o Senhor: eu falarei contigo cara a cara, face a face, porque eu tenho algo novo para a tua vida, rapaz, porque eu tenho algo novo para a sua vida, jovem, porque eu tenho algo novo, algo surpreendente para fazer no meio da tua casa, porque eu tenho algo surpreendente para fazer no meio da tua parentela, porque eu tenho algo surpreendente para fazer no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua igreja, do qual uma palavra que ninguém nunca pregou, eu profetizo que você vai pregar. Deus vai usar jovens aqui da maneira que nunca usou outra pessoa, e se tem alguém para receber essa palavra, eu quero profetizar na sua vida. Se prepare, rapaz, se prepare, jovem, se prepare, moça, está chegando um tempo de aprendizado com Deus, mas assim diz o Senhor, esse tempo de aprendizado vai trazer ferida, vai trazer ferida, vai trazer marcas, mas assim diz o Senhor, as marcas de Cristo não mata crente, as marcas de Cristo não mata crente, as marcas do mundo tenta matar, as garras de Satanás tenta matar, mas só que as marcas de Cristo, ela cura, ela renova, ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela restaura, ela restaura. Vou ficar repetindo até você entender que você está recebendo marca de Cristo, porque o Espírito Santo tem uma grande obra para fazer na tua vida. Se você acredita nisso, levante a sua mão, levanta dessa cadeira, pode levantar da cadeira que eu já estou terminando, eu não vou demorar não, eu vou ser bem rápido com aquilo que o Espírito está me entregando. Assim diz o Senhor, eu estou trazendo marcas, mas enquanto eu trago marcas, eu trago escape, enquanto eu trago marcas, eu trago renovo, enquanto eu trago marcas no Espírito, eu transformo a sua vida, eu transformo a tua casa, eu transformo a tua família, porque eu, o Senhor, eu sou aquele que traz as marcas. Hoje é uma noite que Deus marcou para você entender que as marcas que você começará a trazer no seu corpo são as marcas das experiências que Deus está trazendo para você passar de testemunho para outras pessoas, porque foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo agora, depois que ele teve essa experiência com Cristo, quando Barnabé foi buscá-lo, e ele volta pregando a palavra. Vocês conhecem? Paulo foi um dos maiores implantadores de igreja, um dos maiores evangelistas depois de Cristo. Depois disso, Paulo começa a passar por diversas situações agora no corpo. Tentativa de assassinato, apedrejamento, naufrágio. Mas só que o Espírito sempre estava com ele.
E essas são as marcas que Paulo carregava e estava dizendo para os Gálatas. Olha só, eles podem falar o que for, mas eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Eu já finalizo. Quando eu estava estudando sobre essa mensagem, Deus me fez lembrar de um tempo que eu tinha 10 anos de idade, para vocês entenderem. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu morava ainda numa fazenda, meu irmão deve estar assistindo, ele vai lembrar disso. Criança, eu e mais um sobrinho do nosso patrão, que na época com 10 anos eu já trabalhava. Então é por isso que eu estou meio cansado hoje, gente. Por isso que eu estou tentando. Então, esse patrão, todas as sextas-feiras, chegava e falava assim: Anderson, vamos no leilão. Alguém conhece leilão de gado aqui? Vamos no leilão? Era a minha alegria, cara. Era a minha alegria. Porque lá tinha churrasquinho e tinha tubaína. Aí nós chegávamos lá, pegava o churrasquinho, pegava a tubaína e ficava lá olhando. Aí começava o leilão, preste atenção, estou na palavra aqui, tá? Aí chegava e começava a entrar os animais. Entrava um lote bonito, top, gordo. Aí o patrão não comprava. Achava estranho, né? Aí passava os lotes. Aí chegava naquela hora os bem raquíticos, sabe, pastor? Os magros, cheios de imperfeições. Mas só que esse o patrão comprava. Pegava, comprava, separava, ia, levava para a fazenda, e quando chegava na fazenda, ele colocava no melhor pasto, dava a melhor comida, e de repente, aquilo que era raquítico, agora está vistoso, porque quando está vistoso, é diferente de raquítico. Agora está vistoso, está belo. E o tempo vai passando, e passou uns dias, me chega um povo, aqueles que o... Posso falar, senão vai derrubar lá a transmissão, né? Aquele que o de vermelhinho lá defende, o P.T, sabe? O Lula molúsculo, o sem terra. E olha o que eles fazem, eles chegaram, viram o gado vistoso, o gado bonito, chegou para o meu patrão e falou assim: esse gado é meu. Aí meu patrão falou assim: claro que não, eu comprei eles. Aí eles falaram: não, o gado é meu. Claro que não, eu comprei. Cadê a nota? Aqui está a nota. Além da nota estar aqui, está assinado que eu paguei por eles. O gado é meu. Conversa vai, conversa vem, para encurtar, eles vão embora. O meu patrão falou assim: você sabe por que eles falaram que o gado é deles? Aí eu, olhando pelos olhos carnais, hoje eu vejo pelos olhos espirituais, eu falei assim: porque estavam bonitos? Ele falou assim: não, porque estavam sem marcas. Não sei se você entendeu. Não adianta apenas ter letra. Não. É muito pouco. Não adianta apenas ter Bíblia. É muito pouco. Todo mundo faz isso aqui, ó. Meu patrão falou assim: eles falaram que o gado é deles porque estão sem marcas. Você vai entender o porquê. E eu não sabia até então que gado era marcado. Aí ele falou assim: amanhã eu vou te explicar algo. Eles pegaram, levou todos aqueles gado que comprou para o curral, para a mangueira, para aqueles que conhecem como mangueira também, onde guarda o rebanho ali, e colocou um enfileirado para passar, pegou um ferro, que tinha numa ponta madeira, e na outra ponta tinha uma sigla, escrita,
L, que era a sigla do meu patrão, Delira. Colocou num recipiente cheio de fogo. Pegou na madeira, colocou aquela sigla no fogo. O fogo começou a aquecer aquela sigla de uma forma que ele ficava meio laranjado, meio vermelhado, sabe? Quando está bem quente. Vem aqui, por favor, pastor. Sabe quando está bem quente? Sabe quando está bem quente? Vocês conhecem o fogo bem quente? Ah, me dá alguma coisa aqui para me marcar o pastor, meu Deus do céu. Tem nada para me marcar o pastor? Isso. Aqui está. Vou fazer desse lado, porque do outro acho que vai doer, né? Aqui está bem quente. Aqui está a madeira. E agora ele fala, Anderson, presta atenção que a partir de agora, ninguém mais vai tomar o que é meu. O fogo pelando no ferro, ele vinha, tirava. Passava outro, tirava. Interessante que nós falamos assim, nós ouvimos o barulho, mas nós esquecemos que o fogo queima. Imagine comigo, não estou falando que o pastor é gado, tá? Pelo amor de Deus, gente. Imagine comigo, o gado está marcado. A primeira coisa que o fogo queima são os pelos. Ou seja, o fogo tira a superfície de todos. O pastor falou que vocês não entenderam, eu vou repetir. O fogo tira a superfície e mostra a carne. Porque na carne é que vai as marcas. Então saiu os pelos, ficou liso, mas a marca estava no corpo daquele animal. E o que eu quero que você entenda, você pode ser até comprado, tem o nome escrito, mas se você não tiver uma marca, você nunca vai entender que é marcado por Cristo. Eu finalizo nessa noite aqui. Deus está trazendo marcas para algumas pessoas. E eu quero que você entenda o propósito de Deus na sua vida. Porque nós falamos assim da marca, mas só que nós esquecemos que quando nós somos marcados, quando o gado era marcado, eles não ficavam quietinhos como o pastor ficou. Muitos pulavam. Muitos gritavam de dor, muitos desmaiavam, mas só que nenhum morria. E é assim que Cristo faz no Espírito. Ele marca, você sente dor, tira a sua superficialidade, mas você não morre, você não morre, você não morre. Onde estão aqueles que estão sentindo que tem a marca de Cristo? Onde estão aqueles que estão aqui nessa terra, onde já não aguenta mais ouvir tanta luta, tanta dificuldade, está doendo, mas assim diz o Senhor, essa é a marca para você carregar.